Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 2 da semana Agora Dá Tempo. A ideia com essas aulas é realmente fazer com que você tenha mais liberdade de tempo e muito mais resultados. E na nossa última aula, não sei se todos lembram ou se todos assistiram, eu falei sobre o princípio mais importante de nós realmente eliminarmos os excessos desestruturados que a maioria de nós tem de muitas atividades que não nos levam praticamente a lugar nenhum. Assiste a aula 1 antes que ela saia do ar para que realmente você possa acompanhar este conteúdo de uma forma estruturada, de uma forma sequencial, lembrando da importância aí do seu caderno para você ir anotando aquilo que a gente vai falando durante essas aulas, para que você consiga depois consultar essas informações e praticar cada uma das ideias que eu vou falando aqui para você, tá bom? E hoje nós falaremos praticamente sobre a questão da procrastinação que a maioria das pessoas acaba cometendo, muitas vezes até de forma, vamos dizer assim, não intencional, por não conhecer, por não saber como trabalhar, inclusive a questão da procrastinação com tecnologia, com ferramenta, com metodologia. E falaremos também principalmente sobre a questão dos relacionamentos e de que forma a manutenção dos seus relacionamentos podem realmente te ajudar a ter mais resultados na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Para quem não sabe, o relacionamento, ele é a chave para realmente você ser uma pessoa bem-sucedida em qualquer coisa. Pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam aprender a se relacionar umas com as outras de uma forma correta para que realmente elas consigam construir esses resultados. E o relacionamento consigo mesmo, inclusive, ele é muito importante. Com os funcionários da sua empresa, caso seja o seu caso, com a sua família, com os seus clientes, o relacionamento com Deus, principalmente, como um grande e o maior orientador de todos, vamos dizer assim, como um pai realmente que nos dá o direcionamento, que nos mostra realmente aquilo que nós precisamos crescer, fazer e evoluir. Então saiba que qualquer coisa que literalmente a gente sonhe na nossa vida, a gente pode realizar, como o próprio Walt Disney disse. Mas para isso é preciso realmente que eu tenha o direcionamento correto. Construir então com esse direcionamento relacionamentos com essas coisas que eu citei agora há pouco. É um processo que aparentemente parece que ele é complicado, mas não é. Você vai entender realmente que tudo isso é muito simples. Ou eu ando e faço as coisas certas e literalmente tenho resultados, ou não ando e não faço as coisas certas ou corretas e não faço a coisa direcionada com o meu tempo e literalmente eu não vou ter resultado nenhum. Por melhor que hoje sejam os nossos resultados, existe ainda uma possibilidade da gente crescer ainda mais, da gente evoluir, da gente ter mais liberdade. E se tem uma coisa que dinheiro no mundo nenhum pode comprar, é a nossa liberdade. O que acontece com a maioria das pessoas, vamos dizer assim? Elas acabam se limitando ao trabalho formal do dia a dia, às atividades que geralmente acontecem na sua vida e que muitas vezes a maioria nos impõe a limites de ganhos, porque nos priva justamente dessa liberdade de poder criar mais coisas. E um homem ou uma mulher livre, vamos dizer assim, além dele ser muito mais feliz e próspero, ele consegue tempo realmente para construir relacionamentos com coisas que são essenciais, seja para a sua vida pessoal, para os seus negócios, para a sua família e assim por diante. Eu lembro que quando eu trabalhava no mercado corporativo, o meu maior sonho era poder estar dentro daquelas salas de reunião, fazendo apresentações, mostrando resultados. E hoje, depois de virar aí um empreendedor já há mais de uma década praticamente, esse sonho ele se realizou, só que de uma forma muito mais intensa. Então hoje eu apresento diversos trabalhos, projetos, inclusive sonhos para muitas pessoas aí através de treinamentos, através de palestras ou até mesmo nessas salas de reunião, para que as empresas também possam fazer isso com os seus colaboradores, para que ele possa realmente alavancar aí o crescimento, as vendas e os resultados. Dou ainda algumas
aulas, vamos dizer assim, de uma forma individual, mas muito poucas, vamos dizer assim, por pouco tempo, porque eu descobri que eu posso ir muito mais além usando uma ferramenta essencial nos dias de hoje, que é a internet. A construção, então, de relacionamento através da internet é uma ferramenta poderosa que nos ajuda, inclusive, no processo de construção e de escalonamento dos nossos resultados. Por exemplo, eu posso estar aqui hoje fazendo essa aula aí para centenas, milhares de pessoas, quando de repente em algum lugar do Brasil ou do mundo alguém pode estar acessando um conteúdo meu, alguém pode estar fazendo um treinamento ou uma aula online que já foi gravada. Então, com isso, eu posso ter vários negócios, eu posso ter mais tempo livre para poder investir em outras coisas. E aí, com toda essa rentabilidade que vai acontecendo, nós vamos investindo em imóveis, em outras plataformas de treinamento online, em outras empresas, em outras pessoas, inclusive, para poder agregar e fazer com que cresça cada um dos negócios que a gente tem, para que com tudo isso a gente possa, por exemplo, terceirizar ou muitas vezes delegar para outras pessoas tudo aquilo que é operacional nos negócios. Então, um dos princípios que eu adoto muito hoje em dia é de nunca mais na minha vida trabalhar sozinho em nada. Praticamente tudo eu acabo compartilhando com a minha equipe, com a minha área administrativa, com a minha área de marketing. Agora implementamos uma área comercial também na empresa. Imagine só. Então, se eu não tivesse esse tipo de pensamento ou não tivesse mudado muitas vezes a forma de conduzir a minha vida e o meu tempo, assim como eu contei para vocês na aula anterior, imagina se eu estivesse ficado ali no meu cantinho, amuado, fechado, resistente muitas vezes às mudanças e à tecnologia, ouvindo aquilo que as pessoas dizem, ouvindo aquilo que o governo muitas vezes diz, ó, fica em casa. Legal, bacana, é importante a questão do isolamento? Sim, essencial. A questão da segurança, da máscara, da luva, do álcool em gel, tudo isso é muito importante, gente. Mas o que é mais importante além de tudo isso, além de você ter que ficar em casa, é você fazer alguma coisa enquanto você está no ambiente da sua casa. Às vezes eu falo para muitas pessoas nas consultorias de home office, de segurança na parte de home office, é que o home office muitas vezes ele pode ser inclusive uma grande oportunidade da gente mostrar uma capacidade de trabalho ainda maior para poder crescer na nossa carreira, para poder desenvolver alguma coisa de repente até em paralelo. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Elas ficam em casa em home office e elas acabam meio que se sabotando no seu próprio tempo e nos seus resultados. Por quê? Porque elas não adotam práticas de positividade ou de gestão de tempo dentro do ambiente do home office. Mas não é o caso, não é isso que a gente vai falar aqui agora. Se você quer ter mais práticas como essa, pesquisa aí no Google, no YouTube, que você vai achar aí um calhamaço de pessoas falando sobre isso. Inclusive no nosso canal lá do YouTube tem conteúdo falando sobre o trabalho do home office ou como ser mais produtivo diante desse tipo de trabalho. Se você estiver interessado, procura lá. Então, o fato de você estar em casa é para você fazer algo, para você empreender algo, para você utilizar, por exemplo, a internet como uma ferramenta de construção de relacionamentos, se conectar com outras pessoas e com outros públicos, mas não da forma como a maioria das pessoas faz, olhando a rede social, tendo inveja, fazendo fofoca, vendo muitas coisas cômicas, vamos dizer assim. Claro que para tudo isso tem um tempo, tem um horário certo, mas a maioria das pessoas acaba ficando o tempo inteiro fazendo apenas isso. Agora imagina o seguinte, dias atrás eu recebi uma solicitação de uma empresa que precisava treinar 50 pessoas mais ou menos lá no Mato Grosso. Não existia, por conta dessa pandemia, dessa crise toda que a gente está vivendo aí, dessa loucura, não existia, por exemplo, avião para que eu pudesse ir até lá ministrar o treinamento. E eu ofereci para a empresa para fazer o mesmo treinamento sem que eu precisasse sair daqui do meu escritório. Então, através de uma plataforma digital, que hoje existe aí várias, Zoom, Google Meeting ou próprio WhatsApp, é possível você se conectar com uma série de pessoas e com isso conseguir fazer um treinamento à distância, conseguir divulgar um conteúdo, conseguir passar informação, conseguir se relacionar com as pessoas. Então, se a gente não aproveita a internet e a tecnologia muitas vezes que está à disposição nas nossas mãos, inclusive através do nosso aparelho celular, gente, eu não sei em que era que vocês vivem, mas já passou da hora de todo mundo desenvolver aplicação para facilitar a sua vida através da internet, através do próprio celular. E nós fizemos isso, treinamos esses 50 colaboradores aí à distância. Passados ali 25 dias,
essa mesma empresa, ela me solicitou que fosse feito, por exemplo, um outro treinamento para mais 40 pessoas. Na ocasião, como nós já estávamos com toda essa estrutura dos treinamentos online praticamente pronta, já há aproximadamente 5 anos atrás, a gente só precisou evoluir com toda essa pandemia, nós aproveitamos essa necessidade, gravamos os vídeos, inclusive, que foram ministrados nesses treinamentos e já criamos outros cursos e colocamos na nossa plataforma de treinamentos online, para quem não sabe. Veja que tudo é uma questão de nós construirmos as oportunidades. Agora imagina o seguinte, nessa segunda solicitação dessa empresa, se eu não estivesse com a plataforma pronta, com os treinamentos prontos, praticamente eu teria perdido este negócio. Uma receita equivalente a aproximadamente R$25 mil. Se eu não tivesse feito toda essa questão da estruturação, de preparação e de se relacionar com o meu cliente, de me relacionar com a tecnologia, provavelmente eu teria perdido essa oportunidade. Quantas oportunidades nós não vemos as pessoas, as empresas perderem justamente por não se prepararem para todo este novo que está acontecendo. Então nós pegamos, gravamos todos os vídeos, preparamos as apostilas, fracionamos elas em vários módulos diferentes com vídeos curtos e colocamos na nossa plataforma e disponibilizamos um login e uma senha para cada colaborador poder fazer aí uma média de 8 treinamentos. Isso acontece com a questão da tecnologia, mas a maioria das pessoas está em casa sem fazer absolutamente nada, esperando a coisa acontecer, e aí depois a pessoa vai perguntar por que a vida dela tá uma droga, por que a vida dela não evolui, por que ela não consegue praticamente nada. Mas essa é a vida que eu não escolhi para mim, mas é a vida que a maioria das pessoas, 70% delas escolheu. Construir relacionamentos com as coisas, com a tecnologia, com as pessoas, é a chave para o nosso crescimento, para o escalonamento e para a criação de qualquer coisa que nós queiramos na nossa vida. Sabe como é que eu despertei para isso? Aproximadamente 6 anos atrás, uma empresa cancelou um treinamento meu que seria feito de forma presencial em Goiás para fazer um treinamento online com uma outra empresa. Se eu tivesse me acomodado com aquela situação, provavelmente eu não teria os resultados que eu tenho hoje no digital, praticamente sendo ainda maiores do que os próprios trabalhos presenciais de consultoria de projetos que eu faço. Se eu não tivesse realmente abraçado aquela ideia e entrar nisso também, criando a minha própria plataforma, principalmente quando a pandemia surgiu, nós já estávamos com toda a estrutura pronta. Nós só pegamos todos os conteúdos, os cursos que a gente praticamente já tinha e colocamos nessa plataforma. E em muitas outras estamos colocando, inclusive hoje, porque existe demanda, existe procura das pessoas por esse tipo de conteúdo. Praticamente é uma forma de você poder colocar o teu conhecimento disponível 24 horas na internet para que pessoas possam consumi-lo de certa forma. Começamos ali com 1, depois 2, 4, 6, 10, 12, 20, hoje já temos 24 cursos online praticamente prontos e sendo cada vez mais aprimorados, melhorados, reestruturados para atender a nossa demanda. Só nos últimos 10 dias eu tive que solicitação de 4 treinamentos novos para serem inseridos na plataforma e disponibilizados para clientes de alguns clientes meus, para colaboradores de clientes meus. Então imagina, se eu não construísse este relacionamento, praticamente eu não teria aí essa oportunidade. Resolvi, inclusive, construir mais um relacionamento. Contratamos um funcionário aí há aproximadamente 20 dias com a missão de pegar todos esses cursos, todos esses treinamentos e começar a oferecer ele também para outras pessoas. Então, cada vez que eu faço isso, que eu construo um novo relacionamento com a minha equipe, com a minha empresa, com os meus conteúdos, com o meu conhecimento, praticamente eu vou aumentando a possibilidade de ter ainda mais tempo livre para fazer as coisas que realmente eu gosto, para fazer as coisas que realmente fazem sentido para mim, desenvolver outras fontes de rendas passivas é uma das alternativas que a gente tem aqui na empresa como estratégia de negócio. O ano passado nós compramos, por exemplo, mais um imóvel, o ano passado não, esse ano, há aproximadamente 90 dias atrás, compramos mais um imóvel, agora vamos fazer a reforma deste imóvel, vamos construir uma piscina e vamos colocar este imóvel para locação. Mais um relacionamento construído
para gerar mais um tipo de renda. Logo devemos inclusive contratar aí um possível analista de investimento para avaliar se tudo isso que a gente está comprando, investindo, fazendo e construindo, se realmente está valendo a pena ou se possivelmente a gente precisaria, a recomendação seria vender tudo, aplicar, por exemplo, em ações na bolsa de valores, ganhar ainda mais recursos para construir novos relacionamentos. Então vocês estão percebendo a quantidade de vezes que eu falo a palavra relacionamento? Relacionamento é a chave para que você realmente continue fazendo as coisas evoluírem na sua vida. O nosso instituto tem como missão construir este relacionamento técnico e humano com os nossos alunos, com os nossos mentorados, com os nossos seguidores. Então vocês entendem da importância e dessa chave para que você possa realmente construir essa história de sucesso também na tua vida pessoal, profissional ou no seu negócio? Usando aí para isso a tecnologia como uma engrenagem que vai girando e seus dentes vão puxando, por exemplo assim, ó, puxando outros dentes de outras engrenagens. Cada engrenagenzinha que a gente vai acoplando nesse ecossistema, vamos dizer assim, a coisa vai funcionando mais rápido, os resultados vão ampliando, eles vão crescendo. Então tudo isso vai tomando forma. São cursos, treinamentos, consultorias, projetos, imóveis, livros, investimentos, todos construídos através de relacionamento. O que é uma venda, vamos dizer assim, de uma empresa, se não a construção de um relacionamento entre duas pessoas ou duas empresas? Na aula passada, por exemplo, eu pedi para as pessoas relacionarem em uma folha de papel, num caderno, todas as atividades que elas fazem no decorrer de um dia ou de uma semana e separarem 3 coisas que são importantes para elas. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas não fez. Sabe por quê? Porque elas não sabem a grande importância de realmente você ter princípios de produtividade e de gestão de tempo todos os dias na sua vida. Elas nem sabem ao certo o que elas fazem, elas não sabem ao certo o que elas devem fazer e muitas vezes acham que tudo isso que a gente prega e que a gente diz é balela. Tudo que a gente fala, para elas pode ser balela, só que está ajudando realmente com que a gente construa uma vida excepcional, uma vida fora da média, uma vida acima do que vive a maioria dos brasileiros. Vou falar só dos brasileiros, tá? Não vou nem estender muito. Se eu pensasse muitas vezes como a maioria dessas pessoas, praticamente eu teria continuado com a vida que eu já tinha há 4 anos atrás. Acredito inclusive que provavelmente eu estaria morto ou não teria a metade do patrimônio construído que eu tenho até hoje. Eu não teria inclusive a família maravilhosa que eu tenho. Se eu não pensasse dessa forma, hoje eu não conseguiria atender mais de 100 clientes, aproximadamente 124 clientes entre pessoas físicas e pessoas jurídicas que nós temos hoje e que nós atendemos, aonde possivelmente se eu estivesse sozinho e não tivesse construído esses relacionamentos, por exemplo, com 5 empresas parceiras que hoje me ajudam, eu estaria praticamente louco ou até morto, como eu disse, né, pelos excessos que eu vivia. E quer a maior alegria em você realmente ter pessoas para poder te ajudar, ter parceiros que você pode contar, ter pessoas nas quais você pode construir um relacionamento saudável e positivo e construir resultados tanto para eles, né, quanto para nós. Tudo isso construído a partir de relacionamentos, tá? E quando eu falo relacionamentos, gente, eu não estou falando apenas da empresa, estou falando também da minha família, da minha esposa e dos meus filhos, principalmente, que me ajudam, que me apoiam e que fazem parte de todo esse projeto da minha vida, que inclusive é um dos princípios, né, que Deus me deu, é justamente saber honrar a minha família. É saber realmente que tem pessoas na minha casa a qual eu posso contar e a qual eu também posso dizer para eles que eu os amo. Agora, tem muitas pessoas que acabam trazendo para dentro da sua casa só desonra, só desgraça, problemas relacionados aí à traição, a pecado, a coisas ruins. Outra coisa, a nossa casa e a nossa família, ela precisa estar abençoada e com a bênção de Deus. Por isso a importância de você também fazer as coisas direito. Por que será que a sua vida não dá certo? Que parece que você caminha até um determinado ponto e depois parece que tudo cai como se fosse uma ruína. Por que será que você sobe, às vezes na sua carreira e de repente, despenca? Por que será que a sua empresa constrói resultados e aí de repente do nada ela desaba? Porque ela não tem alicerces, porque ela não tem base, porque ela não tem princípios, porque muitas vezes ela foi construída sobre uma inverdade, sobre mentira, sobre enganações, sobre pecados.
e muitas vezes não está sobre a bênção e sobre a graça de Deus. Então é importante que você entenda que muitas casas e famílias estão destruídas justamente por não entender este princípio que é essencial. Tem muita gente que acha que isso é baboseira, que isso é balela, que não precisa. Experimenta viver a sua vida inteira, por exemplo, sem ter a bênção de um pai ou de uma mãe no teu casamento, na vida da tua família. Tudo aquilo que começa errado, acaba errado. Tudo aquilo que começa na inverdade, uma hora mais cedo ou mais tarde desaba. E aí está a resposta para tudo muitas vezes estar desmoronando. Aqui nós começamos a falar, inclusive, dos relacionamentos tóxicos que muitas vezes nós acabamos criando, né? Que da mesma forma que existem os relacionamentos bons para construir, para elevar, para fazer crescer, existem também os relacionamentos ruins e tóxicos que acontecem com muita gente, inclusive. Esses relacionamentos tóxicos e errados nos levam para o caminho do abismo. Ficam consumindo, vamos dizer assim, o nosso tempo e a nossa energia, e essas coisas erradas fazem com que a gente ache que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo aquilo, mas mais cedo ou mais tarde aquilo atrai coisas ruins e resultados negativos. Maridos que muitas vezes traem suas esposas e que acham que estão se dando bem até um determinado momento em que, a casa cai, começam a surgir vários problemas, o seu lar entra em ruínas, os seus filhos muitas vezes passam a sentir vergonha, inclusive, do próprio pai ou da própria mãe por conta desse tipo de comportamento. Às vezes é importante a gente colocar as coisas no lugar, colocar a nossa cabeça no lugar muitas vezes, tentar um processo de reconciliação, de pedir perdão, para que realmente a sua vida possa voltar a ser uma vida tranquila e equilibrada e livre. Isso inclusive é um princípio bíblico, né? Não sei se você acredita em Deus, que religião que você tem, mas uma coisa é fato: o salário do pecado é a morte. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, que não trilha o caminho dos pecadores e que também se assenta entre os escarnecedores. Existe inclusive uma passagem lá em Provérbios 13 que fala que aquele que anda com pessoas sábias será sábio, mas um companheiro dos tolos praticamente será destruído. Inclusive eu queria deixar aqui, eu não sei qual é a sua religião, mas pesquisa depois, dá uma lida para você ver o Salmo 1 e Provérbios 13, tá? Não sou eu que estou falando, é a própria boca de Deus que fala aí através da palavra, através da Bíblia. Faça essa leitura independente da religião que você tenha e faça uma análise disso que eu estou falando, da construção dos relacionamentos. Veja, por exemplo, quem escreveu os Salmos, o Salmo 1 que eu estou te recomendando aqui foi Davi, um dos maiores reis que Israel já teve, e Salomão, que escreveu Provérbios, que foi o rei, praticamente o homem mais rico do mundo até hoje. Percebam então, de uma vez por todas, que os relacionamentos bons e corretos, inclusive com Deus, são a chave para o sucesso de qualquer coisa. Enquanto a gente ficar vivendo sozinho, esperando a coisa acontecer, não teremos resultados nenhum. Inclusive, em uma das aulas, eu falarei justamente das práticas de mentoria em grupo como uma forma de construção de resultados através do relacionamento, para que realmente você possa fazer da sua vida e dos seus negócios, sejam eles pessoais ou profissionais, relacionamentos que tragam resultados, possam fazer realmente com que você decole de uma vez por todas, né? Uma das maiores coisas que nós precisamos aprender a resolver hoje nas nossas vidas é parar de procrastinar, fazer realmente aquilo que é preciso para resolver os problemas que nós temos na nossa vida. Nós precisamos se relacionar com cada uma dessas áreas na nossa vida e começar a construir esses relacionamentos corretos para que a nossa engrenagem possa sair do lugar, possa começar a girar ou girar mais rápido, se conectando com outras engrenagens de outras pessoas para a construção dos resultados. E enquanto nós não soubermos o que estamos fazendo com o nosso tempo, nada vai mudar. A base de tudo, gente, é o diagnóstico. Porque tem muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia que não é importante, que é desnecessário. Veja, por exemplo, nas nossas redes sociais, a maioria das pessoas, elas não saem do celular. Eu também uso bastante o celular, gente, não vou mentir para vocês, não posso ser hipócrita, só que eu uso o celular como uma ferramenta para criação de conteúdos, para compartilhar conteúdos com alunos, com seguidores, com mentorados, divulgar os nossos cursos, ampliar os nossos relacionamentos com um público-alvo de pessoas. Percebam que a minha comunicação nas redes é uma comunicação responsiva, ou seja, que me traz resposta positiva para continuar a minha missão de vida e os meus trabalhos. Não é muitas vezes comunicação passiva,
passiva, que às vezes não gera resultado nenhum, que muitas vezes só compartilha humor, só compartilha patifaria, só compartilha coisas engraçadas. Essa não é a minha missão de vida. Existem até pessoas que pode ser que seja a sua missão, levar entretenimento, levar cultura, levar muitas vezes humor para as outras pessoas, como um digital influencer, como uma pessoa do marketing digital, como uma pessoa que faz palestras online. Então tem pessoas que utilizam a tecnologia para isso. Só que não é o caso da maioria. Inclusive, tem muita gente que olha a rede social dos outros e ainda fica com inveja. Nossa, ó, carrão, casona, olha só o patrimônio dele, olha, nossa, quantos alunos que não sei o que, olha quanta coisa, mas não vê muitas vezes o esforço que aquela pessoa teve para construir tudo aquilo no decorrer dos anos. E por que a pessoa que tem esse tipo de pensamento não faz para ela também? Não tira a bunda da cadeira ou porque não senta a bunda na cadeira e faz um bom planejamento e começa a tomar aí as suas próprias ações. Então, é importante que você realmente entenda o que você precisa fazer para melhorar aí o seu tempo. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje como o segundo pilar essencial da construção dos nossos resultados, que é justamente a construção de relacionamentos. E a tarefa, como eu já havia solicitado para cada um de vocês, leia o Salmo 1, leia Provérbios 13, fazendo uma análise nas suas 5 áreas essenciais da sua vida. Qual das áreas essenciais de saúde, relacionamento, espiritualidade, finanças e conhecimento que você tem, que está literalmente fragilizada ou estacionada ou parada, que você poderia começar a construir algum relacionamento para que essa área possa se movimentar, para que essa engrenagem possa começar a girar e gerar resultados, E essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nessa nossa segunda aula. Mas gostaria inclusive que você deixasse um comentário abaixo nas nossas redes sociais dizendo o que você achou deste conteúdo, o que você está achando da nossa Semana Agora Dá Tempo. Inclusive, compartilhe este conteúdo com outras pessoas que precisam ver esse tipo de mensagem que eu passei aqui. Envia o link, inclusive, do atilansouza.com.br/agora dá tempo, para que essas pessoas também possam se inscrever e receber conteúdos como esse. Caso não seja inscrito ainda, se inscreva para participar dos próximos eventos, dos nossos cursos, para conhecer os nossos programas de mentoria. No mais, eu deixo aí um grande abraço para todos vocês, espero que você faça as suas tarefas, porque hashtag agora dá tempo, hashtag só ganha quem faz e hashtag vai para cima, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau!